sei vocês, mas eu estou nervosa, amém? Amém. Graça e paz a todas, a todos, em nome de Jesus. Primeiro dizer que estou muito feliz, tantas mulheres aqui. E assim, é um privilégio. Alguém veio porque foi convidado por mim, pela pastora, por um grupo de WhatsApp, pela internet. Mas quero dizer a vocês que neste lugar Deus marcou encontro com você que está aí sentado. Com você que veio ouvir, não por curiosidade, mas porque Deus quer falar com você. E Deus não marca um lugar em vão. Quantas pessoas foram chamadas? E aqui estão, porque a própria palavra diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E hoje vocês foram escolhidos para escutar o que Deus faz na vida das pessoas. Como Ele transforma, como Ele muda, como Ele restaura. Amém? Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Quero dizer a você que está aí sentado, você pode estar passando por algum momento de dor, mas você ainda vai vir nesse altar aqui, no altar da tua igreja, no círculo de oração, na rua, no evangelismo, na casa do vizinho, contar o teu testemunho. Porque é o teu testemunho que vai edificar a vida do próximo. Não porque você conseguiu a vitória, mas porque Deus se transformou, Deus te restaurou. E quando Ele restaura, Ele faz completo. E eu creio nisso, amém? 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 18. Samuel fala da história de Davi. É uma história que muito parece com a minha vida, um pouco que eu passei. E eu me identifico muito com o que Davi passou. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 18. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os seus servos a informar Davi que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, nos falávamos, porém ele não dava ouvidos. Como, pois, agora diremos que a criança está morta? Por mais assim o rei se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança estava morta. Então ele perguntou aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: sim, mestre, sim, ela morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para casa e pediu pão. Puseram diante dele uma mesa e ele comeu. Disseram ainda seus servos: que é isto, Senhor, que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, lamentaste. Depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, clamei. Como dizia: quem sabe se assim o Senhor se compadece de mim? E por acaso continuou a criança viva? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei por acaso eu fazê-la voltar à vida? Eu irei para com ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Amém. Deus, eu te entrego, Senhor, esse momento. Eu te entrego as vidas dessas mulheres que aqui estão, Pai. Eu te entrego a minha vida para que o Senhor possa usar a minha história, o meu renascimento, o meu encontro contigo, Deus, para que elas possam entender o que tu fez de bom, o como tu és maravilhoso, como tu és o Deus único, aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que dá vida. Leva-nos, ó Deus, ao entendimento do que tu queres falar aos nossos corações nesse lugar, em nome de Jesus. Bem, minhas queridas, foram quase 7 anos para mim estar aqui nesse momento. 7 anos que Deus tem me preparado. E quem disse que eu imaginava que eu estaria aqui nesta casa? Porque nós nunca imaginamos que vamos passar. Mas Deus prepara. Então prepara para contar a tua história daqui a alguns meses, daqui a algum ano, alguns anos, daqui a algum tempo. Porque o tempo não é nosso, o tempo é o de Deus. E o nosso tempo tem pressa, o tempo de Deus tem perfeição. E eu vou começar dizendo a vocês o seguinte: vocês conhecem as 3 piores dores que o ser humano pode passar? Enterrar o filho, seja o pai ou seja a mãe.
rejeição e traição. Vocês estão diante de uma mulher que foi rejeitada pelo pai biológico, que em plena audiência ele olhou para mim e disse que nunca me conheceu, não sabia se eu era filha dele. Vocês estão diante de uma mulher que enterrou o seu filho quando passou muitos dias no hospital, mas teve que enterrar o seu filho. E de uma pessoa que por muitas pessoas foi traída. Amigos, familiares e quantas pessoas mais, até cônjuge. Então eu vou dizer para você nesse momento, eu sei que alguém te traiu, mas o único que não te trai é Cristo. Aquele que veio dar a vida por nós. E foi através da vida de Cristo que a minha está restaurada. Não foi em vão que ele veio para a terra. Foi para mostrar que mesmo eu fraca, pecadora, o Senhor restaura, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor liberta. E a tua dor vai passar. Eu sei as lágrimas que você tem derramado, mas o Senhor está agindo na tua causa. Porque muitas vezes você está dizendo assim: Senhor, passa, eu não aguento mais, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais passar por essa situação. Mas Deus vai chegar no teu coração e vai dizer: eu vou falar contigo através da minha palavra. E foi através da palavra de Deus que Ele me restaurou. E como vocês acabaram de ouvir, por todas essas dores que eu passei, eu aos 16, 17 anos, eu me converti, eu conheci o Evangelho. Minha avó, que hoje está no céu, que eu pretendo encontrá-la, me levou para uma casa, um lugar onde Deus usou seus filhos, e assim eu me converti. E aos 18, 19 anos eu congregava na igreja batista, e lá conheci um rapaz muito falante, pregador da palavra, mas ele não vivia a palavra, porque pregar a palavra é diferente de viver. E aquele rapaz de imediato me encantou, nós nos encantamos um pelo outro e começamos a namorar. Achei ele uma pessoa didática, falante, como eu falei, pregava a palavra, mas não vivia a palavra. E nós começamos a nos envolvermos. Só que com um detalhe: foi um relacionamento totalmente tóxico. Tóxico e abusivo. O que é assim ser tóxico e abusivo? Nós começamos a nos envolvermos e ele começou a me comparar com a namorada A, a namorada X. Começou a cobrar que eu andasse de uma forma, que eu agisse de outra forma, que eu tivesse posicionamento A, B, X. Ele queria controlar como eu seria, como eu deixasse de ser. Então aquilo ali começou a se aprofundar. E como eu falei, ele pregava a palavra, mas ele não vivia a palavra. Sabemos que em um relacionamento temos que ter direcionamento. Deus que tem que estar presente. Infelizmente nós caímos muitas vezes em alguns relacionamentos íntimos. Todas as vezes a gente pedia perdão, pelo menos eu pedia perdão. Senhor, não me deixa cair mais uma vez. E muitas vezes aconteceu. Então o relacionamento começou a ficar tóxico. Tóxico porque às vezes que nós ficávamos, muitas vezes era por pressão psicológica. Às vezes não, que a gente tem que viver dessa forma, a gente tem que suprir as necessidades. E começava a me pedir, e acabava acontecendo. Ei, escuta, eu sei que tem mulheres aqui que estão vivendo relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, com seus namorados, com seus esposos. Mas Deus está mandando te dizer hoje: enquanto você não se posicionar como filha de Deus, você vai viver a vida amargurada, a vida sem perspectiva, a vida sem propósito. Porque Deus lá em Gênesis 2 criou o homem e a mulher. Em Gênesis 1 Deus criou o homem e a mulher. Em Gênesis 2 Ele tirou a mulher da costela de Adão quando Ele deu um sono a ele. Mas quando Ele fez a mulher, quando Ele construiu a mulher do homem, Ele construiu para que os dois fossem um, para que eles andassem em comunhão,
para que eles pudessem um ajudar o outro, a mulher ser ajudadora, ser companheira, para que eles pudessem viver como família e não como prisioneira. E hoje nós temos uma grande maioria das mulheres vivendo em casamentos tóxicos, casamentos prisioneiros, porque não entenderam o plano do que é família. Família é tu se ajoelhar com um com o outro, pedir discernimento a Deus. A mulher sábia quer edificar a casa, mas a tola ela destrói. E você vai pagar um alto preço por ter feito a escolha errada. Mas existe momento para tudo, tempo para tudo. O tempo de Deus, ele diz: há tempo para tudo em Eclesiastes debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. O teu tempo de chorar já passou. Você vai ter que rir agora na presença do Senhor. Então leva o teu esposo, leva o teu namorado para conhecer a palavra. Se ele assim não conhecer a palavra, você não tem que pagar um alto preço por isso. Lembre-se que a salvação é individual. A sua salvação é única. Você não pode salvar seu filho, seu esposo, você não pode salvar seu marido, mas você pode salvar a sua vida, a sua casa. Então busca direcionamento para a tua casa, para teu namorado, para teu esposo. Mas se ele não andar nos caminhos do Senhor, você precisa caminhar. E enquanto você não caminhar, você vai atrasar o propósito de Deus na sua vida, assim como eu atrasei o meu. E por conta desse relacionamento tóxico, que eu já tinha me desesperançado com o namoro. Estava há pouco tempo na igreja, acredito que 2, 3 anos na igreja. Não tinha uma base bíblica como hoje. Não tinha entendido como Deus é maravilhoso. Não tinha entendido como Deus é o único direcionamento das nossas vidas. Então eu peguei para mim aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento que me sufocou. Eu tinha direcionado algumas expectativas naquela pessoa por ser uma pessoa de Deus, por eu achar que ela fosse uma pessoa de Deus, por ela ministrar a palavra. Então, nesse momento, eu comecei a fracar na minha fé. Comecei a deixar de ir para a igreja. Comecei a dar ouvido a amizades do mundo, aquelas amizades que Deus não constrói para a gente, mas o mundo ele traz. Então aos pouquinhos comecei a sair. E nesse intervalo eu já estava com todos os pés no mundo. Não estava um pé na igreja e um pé no mundo, eu estava com os 2 pés no mundo. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que não andará 2 se não tiver em comunhão, se os 2 não concordar, que o jugo desigual não prosperará. Como pode prosperar um relacionamento que é um jugo desigual? Como pode prosperar você que está na igreja adorando, louvando, clamando e teu esposo está lá se prostituindo, não busca o Senhor e não dá ouvidos ao Senhor? Você está pagando um alto preço pela escolha errada. Mas Deus hoje está aqui para te dizer: você tem tempo para escolher. Você está no tempo de escolher certo. Então não atrasa mais o teu chamado. Eu atrasei o meu chamado por 15 anos. Você sabe o que é atrasar o chamado por 15 anos? Agora tudo isso porque hoje nós vemos mulheres frágeis, mulheres que estão pensando que vão ficar encalhadas, solteiras. Vocês sabiam que Isaac esperou 20 anos pela sua Rebeca? 20 anos pela sua Rebeca. Eu tenho certeza que Isaac era um homem bonito. E quantas mulheres não rodearam ele? O pai dele era Abraão. Rico, abençoado, pai das nações. Quem não queria namorar um rapaz desse? Mas o pai dele usou de sabedoria e disse assim: eu vou buscar para você uma mulher de propósito. Uma mulher que vai estar com você nos seus propósitos. Então ele perdurou por 20 anos na espera. E sabe qual é o teu problema?
achar que está 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos encalhado e você não está. Eu estou há 4 anos solteira, vivendo o propósito de Deus. Porque eu entendi que o propósito não tem alguém do meu lado. É ter o Salvador do meu lado, aquele que nunca vai me abandonar. Então você para de achar que está encalhada, que não vai casar, que Deus não vai mandar uma pessoa para você. Porque se você escolher errado, você vai pagar um alto preço. O alto preço é caro. Eu paguei um alto preço. E depois que eu estava decepcionada, saí da igreja com os 2 pés no mundo, aí vem aquilo que o mundo diz: como é bom estar livre, livre, leve e solto. Então dei brecha para as amizades me encontrar. E de restaurante chique ao bar mais simples, ao bar mais fraco, aquele pé de serra que você encontrar, eu conheci. De restaurantes renomados, há um barzinho na esquina que você vê pessoas caídas, precisando de Deus. Eu busquei encontrar nesse mundo fútil, nesse mundo que tem enganado as mentes, nesse mundo que tem tirado inclusive os filhos dele da igreja. Eu estive lá, bebi, dancei, busquei vários namorados, porque já estava decepcionada com o homem que eu achava que era de Deus. Deixa eu te dizer, cuidado com quem está te rodeando. Aquela pessoa que está ao teu lado assim, ó, que diz que está adorando, mas será que ele está vivendo a palavra? Será que ele está vivendo o propósito? Será que ele está buscando o direcionamento como você? Será que ele está sendo igual ao casamento de Isaac e Rebeca? E foi isso que eu tentei encontrar e não encontrei. Busquei pessoas, não parava em relacionamentos, porque uma pessoa frustrada, ela não consegue se relacionar bem com ninguém. Bota uma coisa na tua cabeça a partir de hoje: pessoas saradas saram pessoas. Pessoas doentes adoecem pessoas. Se você anda com pessoas doentes, se você está com pessoas doentes, você vai ficar doente. Não tem como alguém doente te dar algo melhor além de doença. Então, mulheres saradas saram maridos, saram namorados, saram amizades. Mulheres doentes adoecem sua casa, adoecem seu marido, adoece seu vizinho, adoece sua amizade. Se você não está bem, busque estar bem para que você possa melhorar primeiro intimamente, para que você possa transparecer para outras pessoas o agir, para que você possa escolher pessoas certas. Porque foi por escolhas erradas que Sansão perdeu a unção, perdeu o trono. Sansão foi pelo oba-oba, porque era bonita, porque se apaixonou. E o problema está na paixão. Você não tem que se apaixonar por alguém, você tem que amar a pessoa. Amar uns aos outros, para que esse amor seja maior do que qualquer outra coisa. Como busquei muitas vezes, com os 2 pés no mundo, porque quem está um pé na igreja e um pé no mundo, pode ter certeza que para ir para o mundo é só um empurrão. E comecei a mudar de cidade, morava em Caruaru, eu morei em Garanhuns e fui morar em Caruaru, depois fui morar em Recife, depois fui morar em Alagoas e por fim fui morar em Santa Cruz do Capibaribe. E por que isso? Eu colocava no meu coração que eu precisava sair, que eu precisava estar em outros lugares, que eu precisava conhecer amizades novas. Quando você tiver o preenchimento do Espírito Santo, você vai estar na menor cidade dizendo: glória a Deus, eu sou preenchida na presença de Deus. Você não vai precisar ir para Santa Cruz, Caruaru, Recife nem São Paulo. Você vai estar preenchida porque o Espírito Santo já preencheu a tua vida. Chegando em Santa Cruz mais uma vez, depois de ter tentado por quase 6 anos voltar para o Evangelho, eu não conseguia voltar. Ia para uma igreja, ficava 1 mês, 2 e saía. Porque na palavra diz assim: quando você está
Quando você conhece os caminhos de Deus, um Espírito te rodeia para te tirar da presença dele. Mas quando você sai da presença de Deus, certo Espírito te rodeia. Não pense que é fácil. Mas se você crer nessa palavra aqui, ó, nessa que me tirou da depressão, nessa que quando eu projetei a minha morte, no dia que eu estava no meu quarto, que eu verdadeiramente entendi o propósito dessa palavra, me libertou, você vai entender que independente de lugares, de pessoas, você vai reconhecer que Deus é mais do que qualquer outra coisa. E Santa Cruz foi a última cidade que eu tentei entrar em alguma igreja, trabalhando, estava bem financeiramente, porque sempre foi uma pessoa que corri muito, batalhei muito, busquei. Só que existia um problema. Um dos problemas hoje, na área feminina, é que as mulheres tomaram os espaços dos homens. As mulheres estão deixando de viver o propósito de ser mãe, mulher, companheira, para ser a dona de casa, que bota tudo, que supre tudo. A mulher que hoje trabalha, tem filho, vai para a faculdade. A mulher que tem que suprir a necessidade do seu lar. Tem perdido a sua identidade, a identidade de mulher. Ah, Dília, mas é proibido trabalhar? Nunca foi. Mas hoje as mulheres estão perdendo o sentido de ter um companheiro, de ter aquele homem que você pode chegar e dizer, hoje eu estou protegida porque eu tenho um varão do meu lado. E não ser a mulher que acorda às 5 da manhã e o marido fica lá dormindo, ela vai suprir tudo dentro de casa. Ah, existe necessidade de momento, sim. Porque hoje os lares estão em torno de 40%. As mães criando seus filhos sem seus pais. Então a nossa realidade hoje está muito diferente de antes. Mas isso não quer dizer que você não tem que ter um companheiro que esteja com você. Quando você cair, ele te levantar. Quando você chorar, ele chorar com você. Quando você disser, eu não estou aguentando, ele disser, eu te levanto. Porque a corda de 2 é mais forte do que a de 1. A de 2 dobras. Se for 2 dobras, é maior do que 1. Imagine 3. Você, seu marido e a presença do Senhor na tua casa. Amém. O que falta hoje é as pessoas dizerem, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço. Vou falar de mim. O que falta na minha vida foi eu reconhecer que eu precisava ter um homem na minha vida. Por ter se decepcionado com tantas pessoas, porque esse rapaz foi só o começo das decepções. Teve outras decepções amorosas, porque quando você está frustrado, quando você está doente, você adoece pessoas, você não sara pessoas. Mulheres doentes adoecem pessoas. Pessoas doentes adoecem pessoas. E lá em Santa Cruz, eu já desesperançada novamente com relacionamentos, eu disse, agora é a hora. Já passou do tempo. Agora eu quero meu próximo objetivo. Agora eu já tenho casa, eu já tenho carro, eu tenho dinheiro. Agora eu preciso realizar o meu sonho. O sonho que eu projetei para a minha vida. Não foi o sonho que Deus queria que eu vivesse. Sabe qual é o teu problema? Você está vivendo o sonho que você quer, não o sonho de Deus para a tua vida. Quando você direcionar o seu sonho com os planos de Deus para a tua vida, você vai ter êxito. Então eu projetei para a minha vida, eu projetei. Agora é a minha hora. Eu já estou ficando velha. Ó a mente. O que a televisão, o que a internet tem colocado nas mentes das pessoas. Ah, você está ficando velha, está ficando encalhada. Você não vai mais conduzir. Você não vai ter mais chance de ser mãe. Aí eu estava nessa época com 37 anos. Eu sei que eu estou novinha, mas naquela época eu tinha 37 anos. 37 anos eu disse, Senhor, ele disse assim para mim, né? Tá na hora já, né, meu Deus? Eu falando com Deus, só me deram o que Deus queria para mim.
Mas esporadicamente, mesmo eu me desviando, estando fora, eu nunca deixei de falar com Deus. Eu não tinha entendido o propósito dele, mas eu nunca deixei de falar com ele. Então eu disse, a hora é agora. Eu vou engravidar, vem, eu. A tua vida não andou ainda quando você disse eu muitas vezes. Você não disse nós. Eu, minha vida, eu e meu amor, eu e meu marido, eu e a pessoa que eu determinei para estar comigo. Você está dizendo assim, eu vou trabalhar o fim do mês todinho e vou comprar aquele objeto mais caro que eu queria para minha casa, mas esqueceu de perguntar ao teu esposo, foi a quem tu disse sim no altar. Disse sim e está vivendo com ele. E pelo meu eu, mais uma vez, já estava no mundo perdida. Eu disse, agora é a hora. Então, já veio um namorado. Fiquei com um namorado e eu disse, vai ser desse. Quem disse para conseguir engravidar? Aí eu disse, pronto, agora eu tenho que fazer todos os exames. Então eu não fui lá no médico, gastei altos dinheiro, porque para mim dinheiro naquela época não era problema. E os exames disseram assim, você não tem nada. Você é uma mulher fértil, útero limpo, pronta para ser mãe. E eu, meu Deus. Então vamos lá, vamos continuar com o namorado, vamos continuar. E eu mais uma vez estava usando aquela pessoa. Porque sequer a pessoa sabia que eu estava com aquele projeto. Eu estava projetando para mim aquilo, mas a pessoa não sabia que ia ser pai. Então eu esperei uns 6 meses e nada aconteceu. E frustrada novamente, foi e disse, agora tem que mudar de estratégia. Acho que vocês estão pensando, foi para mais um namorado. Eu tentei só mais um, tá? Quem está na vida promíscua, tanto faz se é 1, se é 2, se é 3. Agora hoje que você está em Cristo, você é fiel para com o seu esposo, com o seu namorado, porque o seu primeiro nome é Jesus. Amém. Aquele que você tem que dever fidelidade. Então eu tentei mais uma vez com pessoa diferente. Eu disse, não, acho que é a pessoa. Se eu fiz tudo e deu tudo certo, fui para a melhor médica de Caruaru, fiz até um exame chamado de esterossalpingografia. Não sei se alguém conhece, mas esse aí ele determina tudo que você tem. E esse aí dizia assim, tu tem 15 anos. E na segunda tentativa, mais algumas vezes não consegui. Pois está pronto. Agora eu vou decidir do meu jeito. De novo, do meu jeito. Você já decidiu mais de uma vez algumas coisas e não deu certo. Então, preste atenção. Deus está te dizendo hoje aqui. Às vezes que você tentou e deu errado porque não era do meu agir, o Senhor vai te dar na hora certa e o melhor. E eu creio nisso. Então eu disse, agora já que eu tenho muito dinheiro, vou fazer uma inseminação artificial. Aí eu disse, pronto, agora tem que dar certo. Não é possível que não dê certo inseminação artificial. Deixei logo o namorado, não quis mais. Agora eu vou fazer o que eu quero. Mais uma vez, dessa vez eu vou fazer sozinha. Porque quando você não está no discernimento da palavra, você vai sempre agir sozinha. Você vai sempre agir por você, pelo que você acha. Então eu fui para o médico. Cheguei lá, foi mil maravilhas. A gente marcou um procedimento muito chato, por sinal. Mas na primeira tentativa eu engravidei. Aí eu disse, está vendo? O problema não era eu. Na minha cabeça, né? O problema nunca foi eu. Na verdade nunca foi. O problema foi as minhas escolhas. O problema foi a forma que eu escolhi. Aí algumas pessoas vão dizer, mas dívida, inseminação artificial é de Deus? Quem disse
disse a você que não é? Quem disse que você está aí casado e você não pode fazer uma inseminação artificial? Se não chegou o momento, Deus deixou a ciência para isso. Quando você está com a perna quebrada, quando você está sentindo dores, você vai para o hospital. Quando você está sentindo cólica, você toma um remédio. Porque uma inseminação artificial não é de Deus. O que não é de Deus foi a forma que eu escolhi. O que não é de Deus foi a forma como eu levei a minha inseminação artificial. Se Deus tivesse me dado um esposo, um companheiro, e nós não tivéssemos conseguido ter filhos, a gente poderia ter feito inseminação artificial, fertilização in vitro e qualquer coisa que a ciência veio para ajudar a humanidade. Deus deixou a sabedoria do homem para isso, para ajudar uns aos outros. E tem pessoas aí se prendendo, doentes, dizendo: não, eu não vou para o médico, porque isso aqui Deus vai curar. Não, eu vou parar de tomar remédio, porque Deus vai curar. Quem disse a tu que Deus vai curar algo que está ao teu alcance? Te levanta e vai te tratar. Vai no médico. Deus deixou sabedoria do homem para isso. Muitas pessoas estão perdendo suas vidas, estão perdendo tempo de vida por teimosia, por não entender que para que Deus faça a obra, tem que ser um milagre. Se você chegar numa clínica de hospital, numa clínica do médico, você disser assim: doutor, meu diagnóstico, ele vai dizer: é câncer. Você tem 8 dias. Aí você vai sair daquele hospital, daquela clínica e vai dizer: eu tenho um Deus que recupera vidas, um Deus que pegou uma mulher com 12 anos que tinha um fluxo de sangue, que gastou quase toda a sua fortuna, e ela só em tocar no manto do Salvador ela foi curada. Por isso a glória de Deus foi manifestada, porque aos olhos do homem era impossível, e na tua causa Deus vai agir como foi impossível. Mas enquanto você puder se tratar e se cuidar, vai, porque Deus vai agir e vai te mostrar que com os cuidados dele você vai vencer, você vai se curar, você vai se libertar, você vai ser uma pessoa limpa e sarada. E a minha inseminação foi uma maravilha. 12 ou foi 15 dias, eu vou lá e pego o meu resultado positivo. Eita, agora eu sou uma mulher realizada. Agora eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Eu pensei, né? Pronto, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor fez dar certo. Quem disse a você que tudo que acontece na sua vida é porque Deus fez acontecer? Nós temos livre-arbítrio para escolhermos. Eu escolhi fazer a inseminação. Eu escolhi tentar com algumas pessoas. Deu certo? Deu certo. Porque eu não tinha nada de errado. As suas escolhas vão determinar para onde você vai chegar. As suas escolhas vão determinar se daqui a 1 ano, 2 anos, você vai estar feliz, próspera ou chorando. Então, a partir de hoje, aprenda a escolher. A escolher exatamente aquilo que a palavra nos ensina. Porque se eu não estivesse longe dos caminhos de Deus, eu não teria feito aquilo sem o discernimento de entender que eu precisaria de um companheiro, que eu precisaria de alguém do meu lado, que fosse um só, uma só carne, um só espírito, um só amor, que na alegria, na tristeza ele estivesse comigo. Mas o mundo pegou assim a minha mente, cauterizou, como nós vemos hoje na internet, na televisão, nas séries, nas novelas, aquela coisa linda. Mulher, tu és o que tu quiser. Mulher, agora tu és livre. Mulher, agora tu não precisa mais de ninguém. Tu não precisa mais de homem, tu não precisa mais de namorado. Para que se tu é bem sucedida, tu tem um melhor emprego, tu ganha bem, tu precisa de homem para quê? Mentira do Satanás. Ele fez isso
lá no Jardim do Éden, quando ele enganou Eva de outra forma, mas ele fez. E hoje ele tem usado as artimanhas para enganar vocês, para enganar a mim. Para dizer assim: ei, tu é o que tu quiser. E nós somos o que nós queremos, mas em Cristo Jesus. Quem disse que você não pode ser empresária bem-sucedida? Quem disse que você não pode ser uma pessoa que ganha muito melhor do que seu marido? Claro que você pode. Você pode ser vencedora, você pode ser bem-sucedida, você pode ser o que você quiser, você só não pode deixar de entender que o teu direcionamento sempre será Deus. Que Ele que determina, Ele que está no controle de todas as coisas. Mas Ele não vai decidir por mim nem por você. E aquela gravidez maravilhosa, eu lembro que eu mandei para um bocado de pessoas meu positivo. Embora eu não quisesse divulgar muito a minha gravidez, eu ainda fiquei um pouco no anonimato, porque eu ainda fiquei aguardando a gravidez evoluir. Nós sabemos que a gravidez ela só começa a evoluir melhor depois dos 3 meses. E 2 meses se passaram, 3 meses se passaram. Minha barriga já está bem grande. Eu tinha mais clóvis do que barriga. Então eu viajei. Fui fazer uma visita a um pessoal conhecido meu. Cheguei lá nessa visita, já não lembro se antes ou depois me senti muito cansada. Aí voltei para casa de outra pessoa conhecida que era mais próxima. Tive que ficar lá uns 2 dias para tentar voltar para Santa Cruz. Eu ainda estava em Santa Cruz, Capibaribe. Estava me sentindo muito cansada, muito fadigada. E para mim eu achava que aquilo era da gravidez, porque a mulher muda na gravidez. Então, tudo bem. Aí, depois de 2 dias eu consegui voltar para Santa Cruz. Então, alguns dias depois eu vim a Garanhuns para visitar minha mãe, minha casa. Depois que eu visitei a minha mãe, aí chegou o momento de fazer exames de rotinas. Eu disse: vou fazer aqui em Garanhuns, aqui é mais prático. Fui fazer os exames. Quando eu peguei meus exames, estava lá: você testou positivo para a rubéola. E olhe que antes de engravidar, eu tomava ácido fólico, eu tomava vitaminas. Eu fui no posto de saúde, pedi para tomar todas as injeções e vacinas necessárias antes de engravidar. Até porque eu tinha decidido isso, lembram? Então, se eu decidi, eu projetei, eu programei. E eu estava com um cartãozinho, certo? Que eu estava toda imune de todas as coisas. Aí eu disse: não, isso é mentira. Não dei muita atenção, mas ao mesmo tempo me preocupei. Disse: vou repetir o exame em outro laboratório. Fui para outro laboratório. Cheguei no outro laboratório, positivo para a rubéola. Vocês sabem o que rubéola faz até o terceiro mês de gestação? A criança pode nascer surda, cega, aleijada, com microcefalia. Pode ser uma criança que vai viver na cama pro resto da vida. E você iria ter que cuidar dessa criança se ela tivesse com alguma sequela dessa. Naquele momento eu não queria saber de mais nada. Eu só queria entender por que aquilo. Aí o doutor, diga isso aí. Foi agora, foi depois, foi antes, foi na gravidez. Porque a rubéola você pode ter pego antes ou naquele período. Eu tinha pego naquele período, que foi o período pior. O período que a criança pode nascer com todos esses problemas que eu falei para vocês. Não demorou muitos dias. Comecei a ir para médicos porque estava sangrando. Era sangramento para lá, sangramento para cá. Então eu decidi já voltar de Santa Cruz e não ficar mais lá. Porque vocês não sabem, mas em Santa Cruz, para completar ainda, eu estava sozinha lá em Santa Cruz. Como a cabeça de uma pessoa sem Deus funciona? Eu vou fazer da minha forma, como bem entendo. Aí Deus diz: você não faz porque eu não quero, é do meu jeito. Você não faz porque eu não quero,
e é do meu jeito. Voltei eu para Garanhuns e fiquei com minha mãe. Minha mãe ia comigo para médicos, 4 meses e eu em casa, só repouso. Já não aguentava mais ver de repouso na minha vida. 5 meses em repouso. Vai para médico, toma remédio, faz exames, ultrassom. E eu continuava sangrando. Menos, mas sangrava. 5 meses. Alguns dias eu passei sentindo algo diferente. Eu já estava tão incomodada com a gravidez, era dores, era cólicas, que para mim alguma coisa diferente em mim já era normal. Sentir dor já era normal. Então, acho que 2 ou 3 dias eu comecei a ficar molhada, acordava, sentia molhada, mas para mim eu achava que já seria alguma coisa já do sangramento com mistura de alguma coisa. Aí um certo dia eu acordei, quando eu levantei, eu fiquei toda molhada. Eu disse, não, isso não é normal. Aí eu falei para a mãe, eu mostrei para ela, ela disse, eu acho que tua bolsa se rompeu. Eu disse, como assim? Aí de imediato fomos para fazer um ultrassom. Antes de ir para o médico, eu fui logo fazer o ultrassom. Consegui o encaixe da ultrassom. Cheguei na ultrassom, o médico disse assim, você não tem uma gota de líquido no seu útero. Imagina uma mulher que está para dar à luz, quando ela rompe a bolsa, ela tem no máximo 12 a 14 horas. Se muito, ela conseguir 24 horas para ela ter o seu filho. Porque senão ele vai nascer sem oxigênio, roxo, até morre. Falta de oxigênio. E dependendo do tempo, ele pode ter algum problema, alguma sequela, pelo tempo que ele passou sem oxigênio. Então eu me desesperei. Aí eu fiquei muito mais preocupada. E mãe, vamos para o hospital. Fomos para o hospital, chegamos lá. Foi examinada de novo. A médica pegou assim. Você vai sair agora direto para o hospital. Você vai ter que ser internada. Aí eu relutando, não, mas por que não? Porque assim corre a gente para o hospital em Recife. Esse processo, entre 2 horas, 3 horas da tarde, a gente já estava sabendo de tudo isso. Eu vou para o Hospital Agamenon Magalhães, em Recife, que é o hospital que atende gestantes. Cheguei lá por volta de meia-noite, depois de muita coisa acontecida. Cheguei por volta de meia-noite. 1h da manhã estava eu já na maca, depois de ter sido examinada por 2 médicos, uma médica e outro médico. Já estava lá com o diagnóstico puérpera, se não me engano. E tem um nomezinho que eu esqueci, que diz assim: mulher que vai abortar a qualquer momento. Mulher que está com gravidez de risco. 5 meses. Cheguei no hospital com 5 meses e os médicos esperavam o aborto em no máximo 24 horas. Porque se uma mulher está com uma criança e ela já está perdendo líquido há dias e ela não está com uma gota de líquido, você esperava que os médicos dissessem o quê? Não, vai para o quarto que daqui a 4 meses vai ter seu bebê. Não. Lembra que o milagre é aquilo que é impossível aos olhos dos homens? Esse é o milagre que Deus faz quando é impossível aos olhos dos homens. Sara, aos 90 anos, teve seu filho. Qual mulher que em 90 anos poderia ter um filho hoje? Se não por milagre. Então no outro dia eu vou para o quarto com um monte de mulheres. Eram 2 alas. Acredito que, se não me falha a memória, 12 mulheres em cada ala. Passou-se 24 horas. Eu comecei a tomar medicamento, soro. Comecei a tomar antibiótico. Aí vocês imaginem como estava o meu psicológico. Se já estava abalado
do tempo das decepções. Imagine você projetar para a sua vida aquilo que você imagina que vai ser. Porque eu colocava assim: agora eu vou encontrar a felicidade da minha vida. Foi quando eu disse: o meu filho vai ser a felicidade da minha vida. Então eu estava perdendo o resto da minha felicidade, que era a pessoa que eu projetei tudo, foi o meu filho. Passaram 24 horas, 48, 72, 4 dias, 5 dias, uma semana, e eu estava lá, um bebê na minha barriga. Só que com um detalhe: eu não tinha líquido. Todos os dias eu tomava 5 litros de água. Todos os dias eu produzia o líquido e perdia o líquido. Produzia e perdia. Ah, como pode isso? Só quando Deus coloca a mão para fazer o milagre. Porque dificilmente alguém vai produzir líquido só tomando água. Dificilmente. Mas na tua causa, Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com milagre, se for para que o nome de Deus seja glorificado. Se não for para o nome de Deus ser glorificado, você levanta da tua cadeira e vai se cuidar. Porque Deus deu sabedoria aos homens para isso. Passaram-se 8 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias. E todos os dias eu com as mulheres. Mulher do meu lado que teve gêmeos, mulher que tinha a placenta caída, cada uma com uma enfermidade diferenciada, mas todas relacionadas à gravidez. Passaram-se 25 dias e Deus usava pessoas. Deus usou uma médica, Joana, uma médica que Deus mandou. Ela era residente nessa época. Ela me tratava tão bem que eu estava tão machucada. Minha mente já estava cansada. Eu não sabia mais se eu acreditava nos médicos, se eu acreditava em Deus, se eu acreditava no que eu podia fazer pelaquela criança. Mas Deus usou aquela médica, Joana Reis. Hoje ela é obstetra. E todas as vezes, todos os dias, ia pessoas naquele hospital. E a gente fazia a frequência cardíaca 3, 4 vezes por dia. E todos os dias eu escutava o coração do meu filho. Todos os dias ele estava ali, batendo, falando comigo. E entre 15º ou 18º dia, não lembro exatamente, ele se mexeu. Se mexeu tão forte que eu disse: eu vou morrer agora. Porque o meu filho estava totalmente no meu útero, na parede do colo do útero. Você imagine você sustentar uma criança só no colo do útero. Se eles, todas as vezes que ele se mexia, é como se você estivesse rasgando por dentro. Pega um cólica e multiplica por 10. Então todas as vezes que ele se mexia dentro de mim, era uma cólica que rasgava, que eu não sabia de onde vinha. Mas todas as vezes que eu sentia aquela dor, eu tinha certeza que ele estava ali comigo. E Deus estava me fazendo entender o propósito de ser mãe. E todas as vezes que ele mexia, que eu sentia, que doía, muitas vezes eu chorava. Chorava de dor, chorava de alegria, porque eu sabia que Deus estava comigo naquele momento. E eu nunca deixei de falar com Deus todos os dias. Eu tenho um diário até hoje de todos os dias que eu passava. Eu dizia: Senhor, obrigado. Hoje eu senti Ele mexer. Doeu, mas eu estou com Ele aqui, ó Deus. Eu sei que Tu pode fazer todas as coisas. E no outro dia eu falava: Senhor, meu dia foi tranquilo. Senhor, aconteceu isso. Porque nós temos que falar para Deus aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos tirando do foco, aquilo que está nos maltratando. É só você e Deus. E Deus vai te alimentar. Deus vai te sustentar. Deus usou aquela médica, todos os dias ela chegava lá, falava comigo, feria os batimentos cardíacos e sempre me dava uma palavra branda, pequena. Ela pegou um livro e comprou e me deu. Um livro diário, aquele que você tem os passos todos os dias. E eu começava a ler.
E eu não entendia quase nada porque aquela mulher me tratava tão bem. Mas quando Deus usar alguém para te ajudar, essa pessoa vai chegar de uma forma tão mansa, tão lenta, que você não vai entender. Mas quando Deus te der a bênção, você vai dizer: Senhor, eu fui tão áspera com aquela pessoa, fui tão grossa, tão ignorante. Mas ela sempre esteve do meu lado, ela sempre me deu conselhos. E foi por isso que hoje eu digo, ela faz parte da minha história. E passou 25 dias. Para quem esperava o aborto em 24 horas, eu já estava com 25, 26, 28, 30 dias. 32 dias. E o meu Caleb, o nome dele é Caleb, estava comigo. Estava comigo, a barriga não crescia muito porque, como eu estava sem líquido, a minha barriga ela diminuiu, ela fica franzida. Porque o líquido é que faz a barriga crescer e evoluir. Minha barriga ficou menor, pequena. Aí, era uma barriga pequena que eu olhava assim, eu botava uma blusa grande, às vezes eu ia passear, 3 meses a barriga era desse tamanho, aí já era com 6 no hospital. Aqui a barriga era 3 meses, bem grande, e com 6 meses minha barriga ficou menor. Eu botava uma blusa que se eu botasse uma blusa como essa, eu ia caminhar no corredor, as meninas passavam comigo e achavam que eu era visitante. A barriga pequena. Mas Deus é tão maravilhoso que quando eu cheguei no hospital, o meu bebê tinha 347 gramas. Era uma bolinha de sangue. Era um fetozinho bem pequenininho. Tinha formato? Sim, tinha formato. Mas se eu tivesse expelido ele naquele momento, se eu tivesse abortado, eu não teria conhecido o rosto do meu filho. Eu não teria conhecido esse rosto lindo aqui, ó. Mas no 32º dia, Deus me tomou e disse: agora é a hora. E no 32º dia ele estava com quase 600 gramas. Eu pude contemplar o seu olho, pude contemplar a sua mão, pude contemplar o seu rosto e pude entender que ser mãe não é criar. Ser mãe é a dádiva de poder sentir o cheiro, de poder sentir ele mexer, de poder sentir cólicas, de poder orar por teu filho, de poder determinar o que Deus quer para a tua vida, para a vida da tua casa. Então determina hoje para a vida dos teus filhos, para a vida do cônjuge que você quer, para a casa que você quer, a família que você quer. Senhor, abençoa o meu lar, para que quando a minha família possa prosperar e meus filhos eles possam ser abençoados. E no 32º dia ele nasceu, por volta de 1h da manhã. Deus ainda me colocou em prova ainda. Quem disse que eu sentia dores de parto? Eu passei 32 dias sentindo dores, cólicas, mas no dia eu não senti dores. E eu relutei, eu disse: eu não quero tomar remédio para sentir dores. Mas aí depois de um tempo eu disse: é o melhor a fazer. Deus está dizendo a alguém aqui: você está teimando com aquilo que eu já determinei que era para acontecer. E naquele momento eu teimei. E eu disse: não, eu não quero tomar aquele remédio. Mas eu tive que tomar para poder viver. Quando eu tomei o remédio, não foi 5 contrações. Eu tive ele parto natural. Como é que eu sei que eu sou mãe? Deus me fez gestante. Deus me fez sentir meu filho. Deus me fez ver os olhos dele. Deus me fez estar com ele. Eu ouvi o seu coração. Ele nasceu, ele não chorou. Ele respirou apenas 15 minutos. E no atestado de óbito dele está lá: 15 minutos de vida. Mas para mim foi a eternidade de 6 meses, 26 semanas e 4 dias.
Foi a eternidade que eu vou carregar até hoje e para sempre. A eternidade de ser mãe. A eternidade de saber como Deus cuida das nossas vidas e como Ele está presente. Se você acha que você não está ainda no tempo de receber a tua bênção, Deus está te dizendo hoje, vai chegar o tempo que você vai vir e você vai dizer, Senhor, obrigado. Mas não tem que ser da tua forma, tem que ser da forma de Deus. Porque da forma que eu escolhi, não foi a forma que Deus queria, não era o propósito que Deus queria para a minha vida. E depois que eu tive ele, eu não suportava mais estar naquele hospital. No mesmo momento que eu tive meu filho, que o médico me entregou, na mesma hora, ele já morto, eu ainda tive que passar por uma curetagem. Quando você achar que você não tem capacidade, que a dor que você está passando é insuportável, Deus te dá força mais e mais para você suportar. Eu não imaginava que iria suportar tudo isso. E suportei. Só que eu estava muito dilacerada, eu não aguentava. Nesse dia, minha mãe estava aqui em Garanhuns, estava resolvendo algumas coisas, então quem estava comigo lá nesse momento foi uma amiga minha, Daniela, de Recife. Minha mãe chegou depois. Quando ela chegou, já estava no quarto. Estava lá como uma mãe que perde um filho, curtindo o meu luto. Então a gente providenciou o enterro, porque eu não queria trazer para Garanhuns um filho morto. Eu não queria trazer para Garanhuns um filho no caixão. E eu disse, mãe, a gente tem que cuidar do enterro. A mãe me pegou, a gente providenciou tudo. Com poucas horas já estava atestado de óbito, caixão, esse caixão pequenininho. Mas eu não consegui enterrar meu filho. Eu estava tão abalada que eu não consegui levar ele. Eu só consegui chegar ao necrotério, poder olhar para ele, chorar e me despedir. Porque tem muitas coisas que a gente precisa dar um basta. Tem muitas coisas que a gente precisa se decidir na vida e dizer, eu só aguentei até aqui, eu não aguento mais. E eu estava num momento assim tão abalada que eu não suportei ir ao enterro do meu filho. Então Deus usou a vida da minha mãe. Ela estava mais forte do que eu. Ela foi e levou ele. Levou e enterrou o meu Caleb. Aquele que vai estar comigo nos céus, eu creio. Amém. Que eu vou me encontrar com ele nos céus, eu creio. Depois que enterramos ele, aí agora vamos para casa. Vamos para casa, porque a gente não tem mais o que fazer. Então deixa eu te falar, tem situações na tua vida que já era para você ter dado um basta. Já era para você ter dito, eu parei aqui porque as minhas forças não dão mais. Eu só suporto até aqui. Chora. Chora porque o teu momento está até ali. E eu chorei e disse, eu não consigo enterrar o meu filho. Eu não consigo. E eu não consegui. Mas minha mãe foi muito mais forte do que eu naquele momento. Porque Deus vai usar alguém do teu lado, alguém da tua casa, para segurar as tuas dores, para segurar os teus prantos, para estar contigo, porque você não vai conseguir fazer tudo. Jesus, ele poderia fazer tudo. Ele poderia levar a palavra sozinho. Ele poderia curar sozinho. Mas ele escolheu 12 apóstolos para preparar. Porque ele sabia que na cruz era só ele e Deus. Mas ele tinha 12 pessoas do lado dele para levar adiante
aquela mensagem. E eu creio que o meu testemunho de vida vai restaurar muitas vidas nesse lugar. E na igreja, na célula, no teu grupo de convívio, você vai contar o testemunho, assim como eu estou contando o meu. E depois que a gente foi para casa, eu ainda passei uns 2 dias em Recife, porque eu não suportava. Pode tirar, tá? Eu não suportava mais aqueles momentos que eu tanto passei naquele hospital. 32 dias de sofrimento, um lugar onde eu levei na memória meu filho. Então eu voltei para Garanhuns, dilacerada, de luto, como eu não imaginava. Eu achei que eu tinha projetado para a minha vida tudo que iria me suprir. Tem pessoas aqui que estão projetando algo na vida delas e dizendo: pronto, agora é a solução da minha vida. Agora eu vou cair em campo de cabeça nesse projeto, porque esse projeto vai me salvar. Esse projeto vai me tirar das dores que eu sinto, do vazio que eu sinto, da lacuna que eu sinto porque eu não casei, porque eu estou solteira. Ei, deixa eu te falar. Eu fiz isso com a minha vida e me afundei mais ainda. Eu teria que ter encontrado a presença do Espírito Santo para suprir a necessidade que eu precisava, a lacuna que eu tinha, as dores que eu tinha, as decepções que eu tinha. Porque pessoas saradas saram pessoas, pessoas doentes adoecem pessoas. Então não deixe que Deus vá até as últimas consequências para te resgatar. Deus precisou ir até as últimas consequências para me resgatar. Escuta a voz de Deus hoje. Deus quer te resgatar hoje. Deus quer que você volte hoje para os caminhos deles, para os caminhos dele, que você continue, que você acredite que sem ele não daremos um passo sequer. Depois que eu cheguei em casa, me tranquei dentro da minha casa. Minha família começou a querer fazer visitas, e eu lembro algumas vezes eu bater a porta do meu quarto e dizer: diga que eu não estou, eu não quero ver ninguém. E eu escutava alguém conversar, eu botava fone de ouvido, eu fazia qualquer coisa, eu não queria ver a voz de ninguém. Se você encontrar alguém que perdeu um parente, um filho, não pergunte se a pessoa está bem. Não fale da história que aconteceu. Dá um sorriso, dá só um abraço, mas não toca naquela história. Você tem que ser sábio, seja sábio. A tua presença já é o mais do que importante. Dá um abraço, sorri, fala coisas diferentes, leva a palavra de Deus, mas não fala daquele assunto que está amargurando a vida daquela pessoa. Usa a tua sabedoria que Deus te deu. E foi passando os dias e eu relutei para não querer ver família, não querer ver amigos. E eu já saí depressiva daquele hospital. Eu já estava depressiva desde os meus 3 meses e eu não imaginava. Achei que eu estava sofrendo, que eu chorava, que eu não queria ver mais nada nem ninguém. E o meu momento no hospital, teve 1 ou 2 vezes que a psicóloga esteve comigo. Eu não queria falar com a psicóloga. Achei que estava bem. O nosso maior defeito é querer levar a nossa cruz sozinho. Querer achar que vamos conseguir superar os nossos medos, as nossas dores sozinhos. Nós não iremos superar nossas dores sozinhos. Nós precisamos sempre de alguém. Então busque ajuda psicológica, busque ajuda de médicos naquilo que for preciso. Então passaram alguns meses, eu comecei a piorar, comecei a ficar ignorante, comecei a não ver mais sentido em nada na vida. Então, depois de alguns meses que eu já não estava em mim, uma mulher que viajava para onde queria,
trabalhou até com a arma na cintura, trabalhava no que colocasse. Uma mulher que trabalhava de manhã, de tarde, fazia bico à noite, virava à noite, não queria mais saber de trabalho, não queria mais saber de dinheiro, não queria saber mais de família, estava totalmente acabada. Eu tinha colocado todas as minhas expectativas naquela gravidez. Como a gravidez não foi bem sucedida, a minha mente projetou que aquilo ali era o fim da minha vida. Sabe o que tem destruído a sua vida? É que você tem colocado o problema maior do que a solução. E a solução é aquele que está lá nos céus, que vai fazer eu me encontrar com Caleb junto com vocês. Eu quero ver todos vocês aqui no céu. E eu coloquei um problema maior do que a minha própria vida, dos meus próprios objetivos. Então eu adoeci. Tem pessoas doentes aqui. Tem pessoas doentes porque colocou a perca de um relacionamento, a perca de um cônjuge, de um filho, maior do que o que Deus tem para a tua vida. E o propósito que Deus tem para a tua vida é muito maior do que isso. Você nasceu para ser adoradora. Você nasceu para levar a palavra de Deus, curar vidas e restaurar vidas. E você tem um Deus que supre todas as suas necessidades. Depressiva eu estava. Então eu disse, agora é a hora. Eu preciso ir ao médico. Cheguei no médico, ela disse, você está com depressão. Eu disse, meu Deus. E eu não aceitei aquilo para a minha vida. E mais uma vez caí em prantos porque estava com depressão. Mas aí eu comecei todo o tratamento. Eu sempre fui uma pessoa de aceitar, independente do que aconteça, eu aceitar a realidade. E sempre tive em mente que Deus deu a inteligência, a sabedoria e a ciência para nos ajudar. Comecei fazendo tratamento, tomava 6 a 8 antidepressivos durante o dia. Para dormir tinha que dormir dopada. Na minha vida, eu estava numa mesa assim, de 8, 10 pessoas, minha família, muitas vezes em momentos de alegria. E quando acabar aquele momento, eu corri para o meu quarto e chorar e dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não quero estar com ninguém, eu não quero estar com essas pessoas, eu não quero estar nesse lugar. E dias foi passando, momentos foi passando, a depressão ia me tomando e minha vida não melhorou. Então Deus usou meu irmão Gide, que está aqui sentado. E Gide começou a me chamar para buscar o Senhor. Eu comecei a frequentar um ambiente para estudar a palavra de Deus. E Deus começou a trabalhar, Eu comecei a voltar para a igreja. Tinha dia que eu chegava no curso, eu chegava assim, quando dava horário, eu tomava remédio, eu estava de mão assim, grogue, porque remédios fazem isso com a gente, deixa a gente grogue. E o mundo faz isso com as pessoas, deixa elas cegas, grogue e doentes. Mas Deus dá a vista, Deus transforma e Deus liberta. Amém. E eu comecei a entender o propósito da palavra, e Deus foi curando, foi libertando, foi transformando. Eu já estava na igreja, tinha voltado como membro da igreja. Deus já estava falando comigo através da vida de Davi. A vida de Davi para mim é um espelho. Porque Davi foi rejeitado pela família, pelos seus pais, eu também fui. Mas Davi tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele. Salvar Israel, se tornar rei e ser o descendente do nosso Jesus. Deus tem um propósito para a minha vida, é te dizer, além da tua dor, existe um Deus que vai curar, que vai te transformar, que vai te libertar, vai te dar a vida. Amém. Eu lembro algumas vezes que eu pegava a minha sobrinha, ficava com ela, Lúmina. Ela tinha 1 ano, 2 anos. Ela era a pessoa que mais me trazia paz, porque eu transferia para ela
aquele amor que eu tinha perdido. E em um momento que eu estava na minha casa, ela chegou para mim, deu uma carreira e me abraçou. Eu abracei aquela criança, meu coração fazia assim, um vazio, uma dor, uma lacuna. Quem tem depressão, quem passou pelo processo, sabe o que é isso? É um vazio que não tem fim, é uma dor que você não sabe de onde vem, é pensamentos negativos, eu não tenho perspectiva de vida, eu posso ser a pessoa mais bem-sucedida, ter o melhor carro, ter a melhor casa, e para que serve se nada eu tenho alegria? E aquela criança me abraçou. Quando eu me abracei com ela, aí eu soltei a criança, fui para dentro do meu quarto. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Fui para dentro do meu quarto. Naquele dia, eu já tinha pensamentos negativos. E naquele dia o pensamento veio e disse: hoje é dia de você dar um basta na sua vida. Aquele pensamento disse assim: você não tem para que viver mais. Para que você vai viver se você não tem família? Para que você vai viver se você não tem expectativa de vida? Se o que você tem não serve para nada. É isso que o inimigo coloca na cabeça das pessoas que estão psicologicamente abaladas. Porque depressão não é só espiritual. Depressão ela é espiritual e psicológica. Por isso que é importante o tratamento. Você tem que buscar o tratamento, porque o tratamento me ajudou muito. Mas quase 7 anos se passaram. Eu me formei psicanalista para entender o que é que a mente, como a mente transforma, para entender uma coisa: que independente de psicanalista, de médicos, só os médicos dos médicos é aquele que liberta. Amém. E foi esse médico dos médicos que naquele dia que a minha mente projetou e disse: você tem que pensar e sair desse mundo. Porque se eu não sinto mais prazer, se eu não sinto mais dores, você tem que sair da vida. Aí naquele dia, verdadeiramente eu acreditei na palavra. Mesmo com minha mente frágil, com os pensamentos negativos, eu falei com Deus e disse: Senhor, esse pensamento não é um pensamento que é o que eu quero. Mas eu creio que existe um céu que foi preparado para os filhos teus. Um céu que tem a vida eterna, que lá não tem dor, lá não tem choro, lá tem alegria, e que o Senhor preparou para mim. Tira isso de mim, Senhor. E eu começava a rabiscar meus desenhos, eu fazia muitos desenhos. E nesse dia eu começava a rabiscar o desenho e chorava e falava com Deus. E desde esse dia, nunca mais eu tive pensamentos suicidas. Nunca mais. O que falta é você entender que a lacuna, o vazio que tem na sua vida, só quem vai preencher é os médicos dos médicos. Eu me formei em psicanálise para entender o que a mente projeta, o que a mente sofre. E o médico dos médicos chegou e disse: eu sou o médico dos médicos. Eu sou o único que te dá preenchimento. Eu sou o único que tira as tuas dores. Eu sou o único que vai te fazer ir para o céu e te dar uma vida feliz. Depois desse dia eu continuei na palavra, continuei buscando Deus. E eu gostava muito de ocupar meu tempo com filmes bíblicos. E eu comecei a ver a história de Davi através de filmes. E esse filme falou muito comigo. Nessa passagem, 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 22, quando Davi pegou por mulher Betseba,
marido dela, ele estava em adultério. E a criança nasceu com Betseba. Só que a criança nasceu doente. Porque aquilo que Davi estava vivendo não era o que Deus queria para a vida dele. O que eu estava vivendo não era o que Deus queria para a minha vida. E nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a partir de hoje, antes de escolher, só escolha se for o mesmo propósito que você. Se a pessoa não tiver o mesmo propósito que você, não escolha. Porque ficar só não é escolha, é uma dádiva. Ficar só não é uma escolha, é uma dádiva. O apóstolo Paulo escreveu mais de 20 livros, 21 livros do Novo Testamento. Era solteiro, terminou seu ministério solteiro, foi abençoado, abençoou vidas, fez milagres e não precisou casar para ser feliz. Ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então não é o teu casamento que vai te fazer feliz, é o teu propósito com Deus. E Davi ficou 7 dias jejuando quando soube que a criança estava doente. A criança estava doente e Davi começou a clamar a Deus. No capítulo 22, disse assim: respondeu ele, dizendo ainda à criança: jejuei, chorei, clamei, pedi a Deus misericórdia. Quem sabe assim o Senhor não se compadece de mim e a criança continuará viva. E assim eu fiz. No 23, porém agora que é morto, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar à vida? Eu irei até ela, porém ela não irá até mim. Levanta, fica de pé. Porque hoje Deus está declarando aqui: você pode ter perdido alguém, pode ter perdido uma pessoa, teu filho, mas Deus quer você hoje viva com propósito para levar restauração, levar a palavra, levar o teu testemunho e dizer: eu sou vaso recuperado, porque quem me libertou da depressão, quem me libertou da solidão, quem me trouxe paz foi o Salvador da terra. Aleluia. Foi aquele que veio em carne, morreu, ressuscitou por mim e por você. Glória a Deus. E quando eu estava naquele momento, vendo aquela história, que eu vi que Davi se levantou em terra, vestiu-se a vestes, foi se alimentar e disse: por que eu continuarei paralisado naquilo que não cabe a mim? Porque eu irei jejuar mais com aquilo que não compete a mim? Você deve estar aí protocolando alguma coisa que já era para você estar lá embaixo. Então ele pegou e fez assim: porque eu irei agora jejuar por algo que não está mais ao meu alcance. Se ele está no céu e não poderá mais voltar, e eu lá encontrarei ele, então foi dessa água que eu bebi, que eu encontrei e disse: Senhor, por que eu estou paralisando a minha vida por algo que só compete a ti? Porque eu estou paralisando a minha vida por algo que eu projetei, que o Senhor vai fazer me encontrar no céu, que é o meu filho. E desde esse dia que eu entendi que não é sobre a morte de Caleb, é sobre a vida, é sobre que Deus me restaurou. Hoje eu podia estar depressiva, tomando 8 comprimidos dentro de um quarto sem trabalhar, e hoje eu estou aqui dizendo para vocês: não é para a morte. A tua dor não é para a morte, o teu problema não é para a morte, a tua perda não é para a morte. E Deus te quer mulher restaurada, Deus te quer mulher próspera, Deus te quer solteira servindo a Ele, Deus te quer que você arrume um casamento, mas com propósito
buscando direcionamento e não fazer aquilo que você quer. Depois que eu bebi aquela água, a água da vida, aquela água nunca mais secou. Porque hoje eu estou aqui dizendo: sem a água da vida eu não consigo andar. Sem a água da vida, que é Jesus, eu não conseguia ter saído da depressão. Sem a água da vida, que é Jesus, não conseguiria entender
parei de ir a psicóloga, a psiquiatra, porque Jesus preencheu a minha vida. Porque eu entendi que nada outra vida é Cristo. Sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Vai me te beber. E a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Diga assim, vai me te beber, Senhor, do teu amor. Dai-me de Vai me beber do beber teu amor, do Senhor. seu Naquela cruz, derramaste teu sangue para me salvar. Como eu seria injusto se não te adorar, Pai. Eu entendi o teu propósito. Leva a minha palavra, leva o teu testemunho, deixa com a tua vida. sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras Para de buscar em qualquer lugar. Busca de Jesus. Não precisa leis que vou Foi Ele que me recuperou. Foi Ele que me salvou. Foi Ele que me colocou na minha vassal. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és o que a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Fui renovada mais uma vez em Jesus. A água da vida que tirou aquela mulher que vivia depressiva, trancada, tirou do luto e me trouxe hoje para dizer: você vai chorar, você vai reclamar, mas Deus vai te honrar e você vai dar o seu testemunho na sua igreja, nessa igreja, em algum lugar, porque o Deus que restaura é o Deus que te sustenta. Que Deus abençoe todas essas mulheres. Que a sua dor torne propósito. Que você possa entender. Sua vida não é em vão. Você é adoradora, criatura de Deus. Deus, desde quando criou os céus e a terra, Ele criou o paraíso. E esse paraíso está no céu esperando por mim e por você. E é Ele que eu almejo buscar.